Mãe querida, acolhe-me em teu regaço, cobre-me com teu manto protetor, e com esse doce carinho que tens por teus filhos, afasta de mim as ciladas do inimigo e intercede intensamente para impedir que suas astúcias me façam cair. A ti me confio e em tua intercessão espero. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor da Santíssima Virgem Maria, iniciemos nossa reflexão e oração neste sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra hoje a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Gregório nasceu em Roma por volta do ano 540. Tendo tomado a carreira política, chegou a ser nomeado prefeito de Roma. Abraçou depois a vida monástica, foi ordenado diácono e desempenhou o cargo de legado pontifício em Constantinopla. No dia 3 de setembro do ano 590, foi elevado à Cátedra de Pedro, cargo que exerceu como verdadeiro bom pastor no governo da Igreja, no cuidado dos pobres, na propagação e consolidação da fé. Escreveu muitas obras de moral e teologia. Morreu a 12 de março do ano 604. Santíssima Virgem Maria, expressão mais alta da humanidade em oração, modelo da Igreja orante, suplicai em Cristo a misericórdia de Deus e interceda por nós neste momento de reflexão e oração. Ensina-nos a suplicar e a reconhecer os momentos críticos de nossa vida espiritual, que é o de que não podemos deixar de orar, pois a oração nos é necessária não só como obrigação de preceito, mas também como necessidade de meio. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. E gostaria de destacar com vocês o versículo 3 que nos diz: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? A continuação da leitura do Evangelho de ontem, Jesus procura, por outro exemplo, levar os seus opositores a compreenderem que o Evangelho é mais do que uma simples lei e que é preciso entendê-lo segundo o Espírito. Ao cumprimento exterior e material da lei, Jesus opõe uma atitude verdadeiramente espiritual, como a que tomou Davi numa hora de necessidade. Quanto ao sábado, ele era no judaísmo do Antigo Testamento instituição sagrada da maior importância. Era, sobretudo, o dia do repouso, que reproduzia de algum modo o repouso de Deus depois da obra da criação, na linguagem prática do Gênesis, e anunciava o repouso futuro em Deus,
próprio do tempo do Messias. Jesus afirma que é Ele agora quem faz encontrar o repouso em Deus. Ele que é o Senhor do sábado e não seu súdito. Certa vez, um autor escreveu que quando adolescente havia roubado um pouco de comida porque era pobre e faminto. Quando ele foi para a confissão, o padre o tratou com compaixão. Depois de oferecer-lhe a absolvição, ele disse ao menino que ele, o padre, precisava se arrepender por não atender às necessidades do menino. Compare a atitude deste sacerdote com os fariseus do Evangelho de hoje. Os discípulos estavam com fome, mas esses líderes religiosos só podiam ver que estavam violando o sábado. Não havia sentimento de compaixão. Jesus tentou reorientar o pensamento deles, lembrando-lhes que o descanso sabático havia sido quebrado no passado para sustentar Davi e seus companheiros. Claramente, o chamado para saciar a fome tem precedência sobre o chamado para descansar de todo o trabalho no sétimo dia. Provavelmente, podemos nos identificar com a confusão ou o sentimento de indignação desses fariseus quando vemos pessoas que não estão se comportando da maneira que achamos que deveriam. Talvez alguém não haja ou não se vista adequadamente na missa. Talvez pensemos que alguém no trabalho está apenas desobedecendo às regras. Ou talvez outra pessoa expresse opiniões que vão contra nossos próprios pontos de vista. Quando isso acontece, pode ser tentador tornar-se crítico. Mas, assim como fez com aqueles fariseus, Jesus quer reorientar nosso pensamento. Em vez de focar no que uma pessoa disse ou fez, Ele nos convida a pensar em seus corações. Eles podem estar lidando com questões difíceis de fé ou lidando com circunstâncias desafiadoras da vida. Não importa o motivo. Jesus quer que acolhamos a todos e os tratemos como Ele faria. Existe uma pessoa cujas ações ou comentários irritam ou incomodam você? Hoje, peça ao Senhor a graça e a compaixão de vê-los com seus olhos. Talvez Ele queira que você seja solidário, compreensivo e os acompanhe em sua jornada de fé. Ao permitir que o Senhor reoriente seu pensamento, Ele pode até usá-lo para atrair essa pessoa para mais perto de si. Senhor, ajude-me a assumir o seu modo de pensar e ser como seu coração para todas as pessoas. Oremos juntos esta palavra. Senhor, o sofrimento assusta-me, mas não posso negá-lo, escapar dele, porque faz parte da vida de todo o homem, seja leigo ou consagrado. Tenho medo do sofrimento físico causado pelas doenças, pelas privações, pelo cansaço,
por um corpo frágil que se deteriora com o passar dos anos. Tenho medo do sofrimento psicológico que deriva das incompreensões, das resistências sem razão diante de realidades claras, das limitações escondidas e não aceites que se tornam violência irracional, dos jogos obscuros para alcançar os próprios objetivos. Tenho medo do sofrimento espiritual velado por dúvidas, aridez, incertezas, indiferença. Mas foi esse o caminho dos discípulos e amigos. Assim é também para nós que decidimos seguir-te. Infunde em nós o teu espírito de coragem e confiança. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e Redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.